Estudando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. A mensagem de hoje tem como título: A alma sobrevive à morte do corpo. Queremos dizer que os nossos amigos adventistas do sétimo dia negam a sobrevivência da alma por ocasião da morte do corpo. E dizem: a morte é um sono. Morte não é aniquilação completa, é apenas um estado temporário de inconsciência, enquanto a pessoa aguarda a ressurreição. E a Bíblia identifica repetidamente esse estado intermediário como um sono. O que acabamos de ler está publicado no livro Nisto Cremos, página 457. Publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Dizem mais: para o cristão, a morte não é mais do que um sono, um momento de silêncio e escuridão. Citação do livro Subtilezas do Erro, página 272, primeira edição. Então, na tentativa de salvaguardar sua doutrina do sono da alma ou da inconsciência da alma, os adventistas se valem então dessas afirmações, e nós vamos citar mais uma interpretação que dão a respeito de textos da Bíblia que são contrários à sua posição religiosa. Por exemplo, o escritor já mencionado, Arnaldo Cristianini, do livro Subtilezas do Erro, com relação ao texto de Lucas 16, 19 a 31, onde contém uma narrativa do Senhor Jesus Cristo, que falou da consciência da alma após a morte física, tanto de Lázaro, no paraíso, em estado de consolo consciente, como do rico, em estado de tormento consciente, no Hades, que é o inferno. Fosse real, diz o escritor, não conteria enredo eivado de ideias pagãs. Eram ideias populares nos dias de Jesus, mas não eram conceitos bíblicos. Jesus, como recurso didático, serviu-se de ideias populares, embora errôneas, para chegar a conclusões corretas. Subtilezas do Erro, na página 255, primeira edição. Ora, meus prezados ouvintes, imaginem só. É o máximo que se pode dizer de incoerência. Jesus se utilizou de enredo eivado de ideias pagãs, de ideias populares, embora errôneas, mas não eram conceitos bíblicos. E eu digo, atribuir isso a Jesus é o cúmulo da blasfêmia, e só pode admitir tal conceito quem está, vamos dizer, transtornado por ideias preconcebidas sem apoio bíblico. Ajustam-se tais pessoas ao que disse o profeta Ezequiel, quando o modo de pensar de um grupo religioso não está apoiado na Bíblia, se insurgem com ensinos estranhos, como diz Hebreus 13:9, doutrinas estranhas
admitindo que, como recurso didático, Jesus usasse de enredo, de ideias pagãs. Isso é um contrassenso, é um absurdo que não se pode admitir. Então, declara o profeta Ezequiel, dizendo no seu livro: o caminho do Senhor não é direito. E isso pessoas que dizem, contestando os ensinos bíblicos: ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Citação do livro de Ezequiel 18, 25. E eu digo então que o ensino do sono da alma, apregoado pela profetisa Ellen Good White, não é direito, não é correto, não obstante a cultura religiosa de quem escreveu o livro Subtilezas do Erro. Então vamos ver o sentido da palavra morte na Bíblia Sagrada. A palavra morte não tem sentido de inconsciência, de cessação de atividade consciente e inteligente. A palavra morte é a tradução da palavra grega thanatos e tem o sentido de separação. Embora discorde dessa opinião, declaro, com relação ao pecado de Adão e Eva, quando no Éden desobedeceram a Deus, tomando do fruto proibido e comendo, afirmam os adventistas: mas depois de haverem transgredido a ordem divina, Adão e Eva descobriram que o salário do pecado é realmente a morte. Citação do livro Nisto Cremos, página 457. Morreram Adão e Eva no sentido em que os adventistas interpretam a palavra morte, um estado temporário de inconsciência enquanto a pessoa aguarda a ressurreição? Ou eles mesmos reconhecem que não ocorreu a morte nesse sentido de inconsciência? Dizem: foi tão somente a misericórdia de Deus que protegeu Adão e Eva da morte imediata. Nisto cremos, página 457. Mas a pergunta que levantamos: mas Deus não havia dito que no dia em que dela comeres, certamente morrerás? Foi o que Deus avisou em Gênesis 2,17. Ocorreu realmente a morte física do casal? Não. Deus mentiu, perguntamos. Não. O que realmente ocorreu? Morreram, sim, naquele mesmo dia, pois foram postos fora da comunhão com Deus, conforme Gênesis 3,24. Foram expulsos do jardim do Éden. Não podiam mais entrar lá para estar em contato, em comunhão com Deus, como faziam anteriormente. Então dizemos, ainda à luz da Bíblia, que Adão, fisicamente, só foi morrer com 930 anos, de acordo com Gênesis 5, versículo 5. Viveu bastante, gerando filhos e filhas, chegando até essa idade longeva de 930 anos. Logo, a palavra morte pode ser empregada como separação, e esta separação de Deus ocorreu naquele mesmo dia. Como dissemos, ele foi posto fora do jardim. A falta de comunhão com Deus significa morte, chamada morte espiritual. Esta morte é a que tem passado a toda a humanidade, levando depois à morte física. Mesmo o homem vivendo fisicamente, até o dia em que venha morrer fisicamente.
Então, repetindo que a palavra, o emprego da palavra morte, na Bíblia Sagrada, tem um sentido diferente desse de cessação de atividade consciente. Vamos ver alguns textos na Bíblia Sagrada onde aparece morte no sentido de separação espiritual de Deus. Por exemplo, temos um texto de Mateus 8:22. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus convidou um jovem para segui-lo e ele disse: não, deixa primeiro sepultar meus pais. E Jesus lhe disse então: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Como se entende essa palavra? Morto espiritual, vivo fisicamente, sepulta um morto físico, que era o pai do jovem que dizia: deixa primeiro sepultar meu pai. Outro texto que encontramos de vida física com morte espiritual, Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, estávamos mortos espiritualmente, mas vivos fisicamente. Ainda na mesma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, quando ouvimos o Evangelho, aceitamos a salvação na pessoa de Cristo, nós que estávamos separados de Deus por causa do pecado, como diz o texto, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6. A viúva que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então, uma pessoa que vive no pecado, vivendo, está morta, separada de Deus espiritualmente. E ainda mais um texto em 1 João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. De novo, passamos da morte espiritual para a vida espiritual, porque amamos irmãos, e quem não ama seu irmão, permanece na morte ou permanece morto espiritualmente. Mais um texto em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Como se entende o texto bíblico citado? Tens nome de que vives e estás morto. Pessoa vivendo fisicamente, com bastante saúde, com bastante atividade, separada de Deus, embora viva, está morto para Deus por falta de relacionamento com Deus. Aí está então, segundo a palavra de Jesus, na morte física, a separação da alma e espírito do corpo, para se estarmos em paz com Deus, porque aceitamos a Cristo como Salvador, irmos para as mansões celestiais. Como disse o apóstolo Paulo, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Amém. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória.
nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel, oh, esperança de Israel, oh, esperança de Israel, oh, esperança de Israel. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Salvação, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Salvação pertence ao Senhor, Dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor. E temos a nossa primeira pergunta, é do Júlio César de Guarujá. É bíblico orar no monte? O pastor acabou de citar Mateus 6,6 sobre orar em oculto. Eu sei que Jesus subia ao monte para orar, mas em nossos dias é válido? Nós queríamos dizer ao nosso consulente Júlio César que essa passagem de Jesus durante sua vida terrena, por algumas ocasiões, vezes, ele se retirava para lugares secretos para orar, não somente em montanhas ou montes, mas também ele tinha um jardim, chamado Jardim de Getsêmani, que era o local de sua preferência para passar momentos em oração, como nós encontramos no capítulo 22 de Lucas, quando Jesus se retirou na noite que antecedeu a sua prisão e morte. Diz o texto bíblico que esse local era conhecido por Judas. E ele então, sabendo que Jesus se retirava para lá, por tê-lo acompanhado anteriormente algumas vezes, levou os algozes de Jesus para prendê-lo. Ocasião então que os discípulos se dispersaram e Jesus foi levado ao pretório de Pilatos para ser julgado e posteriormente condenado e crucificado.
Mas nós encontramos referências bíblicas que durante o ministério de Jesus, realmente, ele passava momentos de oração, como encontramos, vamos citar aqui alguns textos dos 4 evangelhos, citando alguns textos que mostram esse costume de Jesus. Mateus 14, 23, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Encontramos também outra ocasião no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1 e no versículo 35, de novo, Jesus orando numa montanha, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Capítulo 6 ainda de Lucas, nós encontramos Jesus nesta mesma disposição de orar separadamente. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Então nós encontramos várias ocasiões em que Jesus orava nos montes, sozinho, de manhã, bem cedo, à tarde do dia e à noite, ou de madrugada. Agora, o que nós encontramos de diferenças nos dias atuais é que temos observado pela televisão que certos líderes religiosos dos nossos dias, eles levam câmeras de televisão, aparelhos, para filmar a subida deles às montanhas ou aos montes, para passar ali períodos de oração. E nisso se dá um problema que o próprio Jesus apresentou com relação aos fariseus, que eles, quando iam dar esmolas, tocavam a trombeta para que todos observassem a sua bondade para com os pobres. Outras vezes, quando oravam, se punham nas esquinas para serem vistos pelos homens. Quando jejuavam, se apresentavam como pessoas doentes, sem lavar o rosto e outros cuidados com a higiene pessoal, para serem notados. Então, todo e qualquer tipo de prática que visa o engrandecimento da pessoa, dando para ela um tipo de pessoa superior em um determinado aspecto espiritual, é nocivo. É como Jesus disse, essa pessoa já recebeu o seu galardão. Agora, outro problema que nós notamos atualmente, que às vezes uma caravana de irmãos sai do templo para passar a noite numa vigília em oração em montanhas ou em montes. Ora, nós estamos vivendo em períodos difíceis, que os bandidos estão por aí a toda parte. Pegaram um número de pessoas, 10, 15, 20 pessoas, que estão caminhando para um monte, altas horas da noite, essa gente pode ser surpreendida por esses bandidos. E nós temos relato de casos que já ocorreram. Consequentemente, não seria melhor que, sem precisar gritar no próprio templo, ficassem passando um período de oração alongado, buscando a Deus dessa forma, sem que fossem percebidos por pessoas de fora? No meu entender, essa é a colocação que julgo mais oportuna nos dias que estamos vivendo. Períodos de oração que podem ser pela manhã, sem gritaria, para não incomodar os vizinhos, ou à noite, depois das 10 horas, também sem incomodar os vizinhos, pode um grupo de irmãos permanecer na igreja e serem ouvidos por Deus da mesma forma que subissem ao monte.
QI mulher não quis se identificar, é do Guarujá. Sou membro de uma igreja em que o pastor, no horário de culto, vai trabalhar no comércio que pertence à sua filha, onde se vende bebida alcoólica. Está correto? Não devemos priorizar as coisas de Deus? Percebo que a igreja está ficando vazia. Nós queremos dizer o seguinte: a Bíblia declara em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, se um obreiro, no caso um pastor, tem sua vida inteira dedicada às coisas de Deus, obviamente ele não pode sobreviver sem que receba salário. Daí porque o texto declara: digno é o obreiro do seu salário. Então a igreja que tem um pastor que se ocupa inteiramente no trabalho da igreja, ele não pode atender um compromisso de trabalho secular. E o que nós vemos aqui nesse relato, um pastor no horário do culto vai trabalhar no comércio, francamente, isso é deplorável. É buscar as coisas secundárias, quando Jesus disse em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. Deixar o púlpito vazio para se ocupar em comércio, imormente, como diz aqui, vender bebida alcoólica. O que é que nós lemos no livro de Abacuque? O que diz a palavra de Deus no capítulo 2? Vamos fazer a leitura desse texto que diz assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adiciona bebida ao teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Ora, distribuir bebida alcoólica, entregar bebida alcoólica na condição de pastor, não é coerente. É impróprio, porque mesmo não seja dele o estabelecimento, ao ele entregar a bebida, ele está favorecendo que esta pessoa beba em demasia e decorrentemente venha cometer desatinos. Então a Bíblia está dizendo: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, embora não seja companheiro, mas é que está fornecendo bebida. Então, vejo também na direção desta igreja um problema. Esta igreja, se tem o pastor para trabalhar em determinado campo de atividade, como pastor, para pastorear a igreja, visitá-la, devia remunerar o seu pastor. Porque senão acontecerá como aconteceu com os levitas, quando o povo de Israel não contribuiu mais com seus dízimos, os levitas foram trabalhar com as mãos e deixaram o templo abandonado, porque não tinham o que comer em casa. Foi o recurso que eles tiveram. E então pastor Isaac às vezes tem que trabalhar para poder suprir a necessidade da família, quando a igreja recebe seus dízimos e ofertas e poderia pagar o salário para uma pessoa ter recursos a fim de cuidar dos seus familiares. Kátia do Gonzaga. Se um crente batizado com o Espírito Santo cometer o pecado de blasfêmia, o Espírito continuará nele? E segunda pergunta, quando Jesus falou que não haverá perdão para a blasfêmia, ele se referia aqui na terra e no céu? Eu quero dizer à nossa irmã Kátia que o Espírito Santo, ele primeiro, quando há um erro cometido, um pecado cometido pela pessoa, de acordo com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, o Espírito Santo se entristece. Está dito
pelo apóstolo Paulo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se este erro se repete, ele pode então, o Espírito Santo, se retirar definitivamente. Agora, em caso de blasfêmia, qualquer blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado definitivo. Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Porém, portanto, vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então nós temos aqui essa colocação. Blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Como a pessoa chega a esse extremo? Quando essa pessoa teima em fazer contrário ao Espírito Santo ou diz alguma palavra que ofende a majestade do Espírito Santo. De modo que não tem esse caso de, como diz, quando Jesus disse que não haverá perdão para a blasfêmia, ele se referia aqui na terra ou no céu. Uma pessoa que entra no céu não vai ter tempo de blasfemar contra o Espírito Santo. Pelo menos entrou no céu porque estava preparado para entrar lá, porque lá não entra nada que contamine. Então, sempre a blasfêmia é ocorrida aqui na terra e não no céu. No céu não existe isso. Agora a blasfêmia pode ocorrer aqui na terra. Pessoa que apostata da fé e começa a atribuir manifestações que antes tinha como sendo da parte de Deus, movidas pelo Espírito Santo, e atribui que essas manifestações, na verdade, não eram de Deus. Então isso é blasfêmia. E começam nesse campo até que, por fim, o Espírito Santo se retira definitivamente. Sérgio do Boqueirão. Na ressurreição dos mortos, vamos ressuscitar com que idade? Velho, jovem? Como será o nosso corpo? Eu quero dizer ao nosso consulente que eu não passei ainda por esta experiência da ressurreição do corpo glorificado. Só creio na Bíblia Sagrada quanto a isso e tenho convicção de que vou passar por esta experiência. Mas no momento só tenho esse corpo meu corruptível. Agora, o que diz a Bíblia Sagrada? Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, está escrito: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido. Então, nosso corpo hoje, em decorrência da corruptibilidade que atinge o nosso corpo, ele vai definhando. É um corpo abatido e, à medida que os anos passam, pior fica, mas vai transformar este corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Então, não querendo ir além da Bíblia Sagrada, penso que a nossa identidade física, porque vamos ressuscitar corporalmente, vai ser assim num tipo de apresentação de um anjo quando aparecia no passado para os homens de Deus, conforme registros que nós encontramos. Por exemplo, Abraão recebeu a visita de 3 deles e preparou comida para eles, conviveu com eles por alguns dias. Depois 2 deles foram para a cidade de Sodoma, e a história está ali, capítulo 18, 19 do livro de Gênesis. E a figura de um anjo, então, era muito bonita, bela, podemos até dizer, de modo que
mais ou menos isso será o nosso corpo. E ainda juntando com o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo fala da ressurreição que vai ocorrer com os cristãos que aceitaram a Cristo e que têm uma esperança celestial, diz assim, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 51 a 53. O que vai acontecer com o nosso corpo? Eis aqui vos digo um mistério. Só que este mistério está sendo revelado. Deixou de ser mistério para nós. Na verdade, nem todos dormiremos. A palavra dormir aqui significa o corpo dormindo na sepultura. Mateus 27, 52, quando houve ressurreição, quando Jesus morreu na cruz, quando deu o brado está consumado, diz o texto, muitos corpos de santos que dormiam se levantaram. Então, corpos dormem, não alma, nem o espírito. E assim vai acontecer. Nem todos estaremos mortos, mas os mortos vão ressuscitar. Nós, se estivermos vivos, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha, vai ser uma beleza tão grande que eu vou citar o que diz Paulo em 1 Coríntios 2:9. O que nossos olhos não viram, nós não imaginamos, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, os que morreram ressuscitarão corpos incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, nosso corpo é mortal. Nossa alma sobrevive à morte do corpo. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno, na geena, a alma e o corpo. Então o homem, no juízo final, não tendo seu nome no livro da vida, vai para o lago de fogo, conforme Apocalipse 20, versículo 10. Então dizemos, o nosso corpo, meu prezado irmão Sérgio, não sabemos efetivamente, mas será um corpo glorificado. O título da nossa mensagem de hoje é Jesus conhece os nossos pensamentos. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 24, há uma pergunta muito interessante. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, prezados ouvintes, Jesus Cristo, embora seja pessoa distinta do Pai, ele pôde dizer certa ocasião em João 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. O verbo somos indica mais de uma pessoa. Somos um em unidade de divindade, também vista em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, pessoa distinta,
porém da mesma natureza do Pai. Logo, admitimos, à luz da Bíblia Sagrada, que Jesus sabe todas as coisas e, dentre os atributos incomunicáveis de Deus, estão a onisciência, a onipotência e a onipresença. E Jesus, sendo Deus, naturalmente possui esses atributos, porque possui igualdade de natureza divina, como já citamos em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E destacamos, em primeiro lugar, a onisciência de Jesus, manifestada durante o seu ministério na terra, como prova do que afirmamos. Vejamos então alguns episódios da vida ministerial de Jesus, quando revelou sua onisciência. O primeiro exemplo que nós mencionamos é que Jesus sabe todas as coisas, e isso está revelado em Mateus capítulo 9, versículos 1 a 7, passagem bíblica muito conhecida de todos os leitores da Bíblia. Diz o texto: e entrando Jesus no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Então dizemos que aí está uma prova da onisciência de Jesus ao conhecer os pensamentos de pessoas que estavam ao seu lado, murmurando intimamente, julgando que Jesus tinha blasfemado porque declarou o poder de perdoar pecados. E sabemos que só Deus conhece o coração dos homens. É uma declaração que nós encontramos em 1 Reis 8:39, na consagração do templo de Jerusalém. O rei Salomão orava deste modo: ouve tu, dirigindo-se a Deus, então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Jesus e o Pai, ambos conhecem o coração dos homens. Um outro exemplo passado no ministério de Jesus está registrado em João, o 4º Evangelho, capítulo 2, versículos 23 a 25. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Possuindo onisciência, diz mais a Bíblia, que Jesus será o juiz pelo qual Deus julgará todos os homens.
E a propósito, o apóstolo Paulo, pregando no Areópago de Atenas, ele fala de Jesus como sendo juiz divino e declara então que ele vai fazer este juízo. E encontramos também em Romanos capítulo 2, versículo 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Já pensou, meu prezado ouvinte, estar diante de um juiz imparcial e onisciente que sabe os nossos segredos? O homem olha para o que está diante de si. Só Deus conhece os corações. Entretanto, afirmamos à luz da Bíblia que podemos nos apresentar ao juiz divino com o nosso coração limpo, considerando a eficácia do sacrifício expiatório de Jesus, que apaga todos os nossos pecados. Será que você pode crer nisso? Jesus foi chamado por João Batista em João 1,29 como Cordeiro de Deus. E o texto bíblico diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou repetir: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o modo singular pelo qual Mateus se tornou seu discípulo também revela esse lado da vida do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto: sentado na coletoria, Mateus foi chamado por Jesus e não recusou. Mateus 9,9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então Jesus opera a mais completa transformação nos homens. E a prova disso está ainda no final do seu ministério terreno, quando ele estava lá na cruz. Ele estava ao seu lado 2 salteadores, homens maus, que a princípio zombavam de Jesus. Mas um deles se arrependeu profundamente, notando que Jesus era diferente deles, e fez um pedido a Jesus. Diz o texto de Lucas 23, 39 a 43, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí está a capacidade de Jesus de perdoar um homem em extremo pecador, salteador, homem mau de costumes, mas estava lá aceitando a redenção que Jesus oferecia para ele. As preciosas palavras de Jesus a respeito da sua missão são encontradas também durante o seu ministério. Por exemplo, os fariseus o criticavam por conviver com os publicanos e pecadores.
E conforme o registro ainda de Mateus capítulo 9, versículo 10 a 12, diz o texto: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então está Jesus aqui mostrando o objetivo da sua missão aqui na terra: salvar os perdidos. E eu digo a você que me ouve, que oportunidade áurea você tem para acertar a sua situação diante de Jesus. E acertando a sua situação diante de Jesus hoje, enquanto você tem vida, sua situação futura quanto ao juízo final está resolvida. Quando os livros forem abertos, você estará com a sua situação resolvida. Pecador, sim, mas um pecador perdoado pela obra salvífica realizada em nosso favor por Jesus Cristo. Em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aí está o que Jesus pode fazer por você neste dia, pela sua competência em decorrência dos atributos incomunicáveis aos homens, mas presentes na divindade, como Jesus demonstrou no seu ministério: onisciência, onipotência e onipresença, ao declarar: 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Não disse ele estarei, eu estou. E é assim que nós cremos. Amém.
Prezados telespectadores, estamos chegando ao final do nosso programa Consultando a Bíblia. Queremos agradecer a sua preferência, estar nos ouvindo e vendo, e queremos agora fazer uma oração em favor de todos que estão em sintonia conosco, pedindo a bênção de Deus sobre nós neste momento. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti nesta hora, agradecidos pela oportunidade que nos concedeste de ter transmitido a Tua palavra, e que esta palavra possa ficar indelevelmente gravada em cada mente, em cada coração. E abençoa, Senhor, os familiares também daqueles que estão participando deste programa. Atende-nos, em nome de Jesus, nós pedimos. Amém.